a Lei Aldir Blanc ela traz essa semente aí da emergência cultural, no sentido de emergir a cultura. E essas raízes todas, com um pouquinho de água, elas vão aflorar e trazer a resistência de volta. Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha. Estamos aqui no Cabaré dos Novos do Teatro, que permanece fechado durante a pandemia, mas a gente está em atividade no YouTube, no Vila Virtual, com a produção de conteúdos novos e com recuperação de um acervo audiovisual de mais de 56 anos de história de resistência na cidade de Salvador, na Bahia. Estamos começando a segunda temporada de O Contra-Ataque, uma série de entrevistas pensada para articular a comunidade artística no Brasil, pessoas de todas as linguagens, de todas as áreas e de diversas regiões do país, para a gente pensar a vida brasileira e pensar o papel da comunidade artística na vida brasileira. O Brasil vive um momento muito grave e o mundo, com o ressurgimento do fascismo em diversas instâncias de poder e também difundido entre a sociedade civil. A nossa pergunta é: qual é o papel da comunidade artística no contra-ataque a tudo que vem sendo feito contra os direitos humanos, contra as liberdades individuais e contra as liberdades coletivas? Nós vamos conversar com a atriz, diretora e integrante do movimento Artigo 5º, senhoras e senhores, Regina Galdino. Alô, Regina, seja bem-vinda ao Teatro Vila Velha, bem-vinda ao Vila Virtual. Olá, Miguel. Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada aí pelo Márcio Meirelles, porque o Teatro Vila Velha é um teatro muito importante para a cultura nacional e Salvador e a Bahia é sempre um lugar que impulsiona, né, a cultura para o Brasil todo. É uma antena, assim. Várias articulações estão acontecendo pelo país inteiro, nos estados, nas cidades, e a gente tem buscado também articulações nacionais, não é? Como é que a comunidade artística pode reagir? É o seguinte, quando Bolsonaro ganhou, né, depois do golpe de 2016, o primeiro ataque foi do Temer com o Ministério da Cultura, mas ainda houve uma reação, né? Tanto que teve uma reação no país inteiro, invasões na Funarte e tal, isso foi revertido e ele voltou com o Ministério da Cultura. Mas esse golpe se estabeleceu, acho que a direita não conseguiu o espaço que ela pretendia e abriu-se um flanco para a extrema-direita que já estava no mundo todo se articulando com Steve Bannon e com as coisas todas e não foi todo mundo que percebeu. Aquela questão do WhatsApp, do Facebook, isso tudo era muito novo, né? A questão das fake news e etc. Quando o Bolsonaro consegue colocar de escanteio aí a direita e tudo acontece para alijar o Lula das eleições e o Bolsonaro ganha, em pouco tempo a gente percebeu que a censura voltou e ele começou primeiro de uma forma se fingindo de técnica e tal. Então, em Recife, com o pessoal lá que estava fazendo o abraço, né, os clowns de Shakespeare, que são do Rio Grande do Norte. Aí já teve casos no Rio de Janeiro, Caranguejo Overdrive, teve um caso lá na Caixa Cultural em Brasília. Então, esses casos esparsos e ainda disfarçados de alguma coisa como se fosse algo técnico, que eles não assumiam como uma censura, isso já colocou todo mundo em alerta e a gente acabou criando um movimento chamado Movimento Artigo 5º, porque é o artigo da Constituição que garante no inciso 9º a liberdade de expressão, e esse movimento surgiu em Belo Horizonte com a Tatiana Rubin, que foi a primeira que idealizou isso. Ela, através de algumas pessoas que tinham esse contato com Belo Horizonte, a Yara Novaes, o Guilherme Marques, eles levaram esse movimento para São Paulo. Lá se agregou um outro grupo com o Celso Cury, que é uma figura importantíssima do teatro paulista, que já foi gestor cultural, é animador cultural, trabalha com vários festivais, e tem o Guia Off, que está há 25 anos acompanhando o teatro e fazendo esse grande panorama
da importância do teatro. E esse núcleo de São Paulo se estabeleceu com uma certa força e organização, e nós, durante mais ou menos uns 6 meses, fomos tentando enfrentar essa nova censura, fizemos um censurômetro para avaliar quantos casos aconteciam de censura, a gente tem um número real para falar sobre isso. Então, nós fomos nos organizando com uma equipe razoavelmente pequena, num grupo estratégico, mas com muita gente envolvida. E, então, eu estava mais ligada sempre a esse núcleo de São Paulo, e o Celso Cury, que tinha uma visão geral do Brasil inteiro, em outros lugares, com maior ou menor participação. O núcleo de Pernambuco, Recife, tem uma vida bem ativa. E até que a gente passou por aquele capítulo do Roberto Alvim, né, que ele tentava se cacifar. Ele entrou primeiro na Funarte, e aí ele realizou ali algumas coisas que a coordenadora da Funarte de São Paulo não aceitou, que era impedir uma peça que justamente trabalhava ficcionalmente sobre o fascismo no futuro. E aí ela foi instigada a anular esse projeto, e ela não quis fazer isso, ela foi demitida. Nós fizemos uma carta com algumas entidades, algumas assinaturas, fomos à Funarte fazer um enfrentamento, né, sobre esse assunto, e naquele período a gente já estava com a sensibilidade de que o que eles queriam nessa técnica, que é uma técnica da extrema-direita, de querer sempre colocar uma nova confusão para você ficar respondendo às confusões diárias que eles faziam. Então, a gente teve o cuidado de nem citar o nome do Alvim, porque ele queria visibilidade, né? Queria chamar a atenção, e aí, então, a gente só falou o diretor da Funarte e tal, e a gente se referia só ao presidente da Funarte. Depois disso, aí o Alvim acaba conseguindo a visibilidade atacando Fernanda Montenegro, né? Que é uma técnica deles e tal. E aí isso explodiu o nome dele nacionalmente, e ele foi alçado ao cargo de secretário especial de cultura. A gente percebeu que ele não se sustentaria, como eu acho que é a intenção deles, tanto faz que seja Regina Duarte, Mário Frias, ou o que for, eles vão ficar pondo, tanto que a classe teatral não se mobilizou para querer um Ministério da Cultura, porque tanto faz. Num governo de desmonte da estrutura, o que eles querem é que não seja operacional. Então, vai ficar um lá 2, 3 meses, depois outro mais 2 meses, depois outro mais 3 meses. Tanto faz quem seja, né? A intenção é que não funcione. A gente percebeu isso, acho que muita gente percebeu isso. A Fernanda Montenegro percebeu mais ainda, porque não citou o nome dele em nenhum momento, mas mesmo assim ele conseguiu lá o espaço que ele gostaria, e foi quando ele faz a apresentação clássica dele, imitando o Goebbels, né? Ele era um diretor incensado aqui pela Folha de São Paulo, e considerado muito de vanguarda, e etc, etc. E eu até no início, eu achava que esse apoio que ele dava ao governo Bolsonaro era quase uma experiência cênica. Eu nem acreditava que fosse verdade, né? Mas acho que ele entrou nessa paranoia, nessa viagem, ou o nome que ele quiser dar, que não importa muito, quando ele fez um anúncio sobre o Plano Nacional de Cultura em novembro. O Américo Córdula deu uma ideia, e ele falou, olha, vamos fazer, que ele disse, né, o Alvim disse que lançaria um Plano Nacional de Cultura com a mesma importância da Semana de Arte Moderna, né? Então, o Américo Córdula falou, olha, vamos fazer a Semana de Arte contra a Barbárie, justamente no mesmo período da Semana de 22, já nos preparando para esse enfrentamento. Então, a gente começou em dezembro a fazer isso, né? Ele não tinha, portanto, caído ainda, e nem tinha feito a cena com a música e a direção e como ator para fazer o Goebbels. Aí eu acho que a gente ganhou uma organização. Quando você fala em contra-ataque, isso nos preparou para o desafio da pandemia, porque a gente estava junto por causa da luta pela liberdade de expressão. Nós já tínhamos manifestos
que eram lidos para o público. Então, isso eu acho que, como ação, é uma ação muito simples, porém muito efetiva para furar a bolha, já que a gente percebe que não adianta a gente ficar girando em torno da gente mesmo. Quer dizer, a gente ficar falando com a gente mesmo em grupos de WhatsApp não faz a gente perder essa narrativa desse absurdo, que não é que a Lei Rouanet seja... A Lei Rouanet ela é um nicho bem específico que atende pessoas, em geral, com mais visibilidade, que fazem TV, etc. Né? Ela não tem nada a ver com pontos de cultura, com editais de cultura, e etc. Mas essas coisas foram minando a classe artística, então eles trabalharam, os nossos aprendizes de fascismo, eles trabalharam tanto denegrindo a imagem de professores, né, trabalhando contra as universidades, contra as escolas, etc., e os artistas, porque eles têm medo da inteligência, né? Também a ciência. Então, toda a inteligência e toda a arte foi sendo atacada e tudo sendo desmontado, né? Como diria lá o ministro Salles, para eles poderem ir passando a boiada. Então, nessa organização que a gente fez da Semana de Arte contra a Barbárie, nós nos unimos de uma forma muito mais ampla do que todo o trabalho que a gente tinha tido há 6 meses, nos 6 meses anteriores. O pessoal da música veio muito forte, com a Magda Pucci, do Mauaca, a Regina Machado. Então, teve uma organização enorme que a gente conseguiu fazer. Eu não me lembro nem com quantas pessoas envolvidas, mas eu acho que, assim, efetivamente, quase que umas 100 pessoas trabalhando em diferentes núcleos, né? Então, tinha o pessoal de programação de música, tinha o pessoal de programação de teatro, com a Moniquinha Simões, o Auri Porto, sempre o Celso Cury fazendo um certo alinhamento. Eu também estava um pouco em todos os grupos, tentando dar uma certa coordenada na produção dessas coisas, ou seja, não fazendo a programação, mas viabilizando o que esse núcleo da Moniquinha Simões, o Auri e a Magda Pucci e a Regina Machado definiam como programação. Tinha um outro núcleo de coreografia, né, com a Renata Mello e vários outros coreógrafos. Então, esses grupos todos foram desenvolvendo trabalhos orgânicos, uma bagunça. Tinha um grupo de comunicação com a Heloísa Andersen, com a Nana de Castro e mais outras pessoas. Todos esses grupos tinham mais pessoas. Eu estou citando assim 2, mas não era uma coisa pequena, não. E nós fizemos uma programação de 8 dias na frente do Teatro Municipal de São Paulo, na rua. E, na época, a gente foi até convidado a fazer dentro do teatro, porque o Hugo Pozzolo era o diretor do teatro na época, uma pessoa de teatro que hoje é o secretário de Cultura do município, e aí ele chegou a nos oferecer que fizesse no palco, como foi a Semana de Arte, e a gente sentiu aquele impacto, mas a gente achou que isso era uma tentação, a gente ficar na nossa bolha, porque se a gente ficasse dentro do teatro, outros artistas iam ver, a gente faria fotos, um belo documento histórico, e só. Então, mesmo que a gente fosse visto por 20 pessoas na rua, 30 pessoas, 40, que não fosse uma coisa de grande visibilidade, mas a gente estaria fazendo para a população. Né? E seria um passo para a gente começar a denunciar o fascismo, a censura, né? Os ataques à liberdade de expressão. Então, nós fizemos do lado de fora, com grupos importantes como o Ilu Obadimim, que é quem abre o carnaval em São Paulo, que se tornou um carnaval enorme, né? no período aí do governo Haddad, quando o Juca Ferreira foi aqui secretário, né? E aí até o Juca Ferreira falou com o Gilberto Gil que tinha gente que ligava para a polícia e reclamava. Ele falava, olha, é como Salvador nos anos 60. As pessoas ligam para a polícia para reclamar do carnaval. Então, o ILU, como eu estava dizendo, que é um grupo enorme, que faz um trabalho belíssimo, ele esteve na abertura da Semana de Arte contra a Barbárie e tivemos a presença de diversos artistas. Então, foi algo muito agregador e isso foi muito importante, foi uma loucura, porque você imagina fazer uma programação
de 8 dias seguidos, sendo que durante 3 dias você tinha banda mesmo, com som, perigo de chuva, tinha que pôr tenda, tudo sem dinheiro, a gente arrumando dinheiro e tal. Mas essa experiência foi uma experiência muito bem sucedida, então outros lugares também fizeram, e eu acho que a gente espera que ano que vem, vai depender da pandemia, se pode ter ou não aglomeração, se não puder, de repente a gente faz alguma coisa virtual, mas acho que é uma coisa que não pode parar, essa Semana de Arte contra a Barbárie, porque eu acho que é simbolicamente um ato forte de contra-ataque, né? E digo que essa organização nos uniu muito, foi muito trabalho, uma coisa que envolveu mais de 200 pessoas, e foi uma marca aí para o movimento Artigo 5º, que é um movimento muito recente, ele não tem uma história longa nem nada disso. E tem uma consciência também de que esse movimento existe porque todo mundo está sem dinheiro, né? Acho que a classe média não se junta tanto assim, ela não é tão organizada assim, mas o fato de as pessoas estarem com muita dificuldade financeira, e aí você ter uma luta tão importante quanto lutar contra a censura, acho que isso uniu, né? A questão econômica mais a questão da censura uniu a gente bastante nesse movimento. É o momento em que surge a pandemia. Então, aquele desmonte da cultura, aquelas coisas todas que a gente estava vivendo e brigando e lutando, ele acaba ficando quase em segundo plano, porque aí fica realmente todo mundo sem trabalho nenhum. Aí acabou, por um lado, ampliando toda essa organização, porque a Lei Aldir Blanc ela traz essa semente aí da emergência cultural, no sentido de emergir a cultura. E essas raízes todas, com um pouquinho de água, elas vão aflorar e trazer a resistência de volta. E acho que efetivamente isso aconteceu. Acho que com todos os problemas que a lei, ou a execução dela, com as visões conservadoras dos jurídicos todos, com a demora, né, entre a votação, 45 dias para regulamentar, quer dizer, demorou mais para regulamentar do que para votar em 2 casas, né, na Câmara e no Senado. Com todos esses percalços, eu acho que a lei ela é um avanço muito grande. E o movimento Artigo 5º, ele pôde trabalhar divulgando um pouco a lei. Eu acabei ficando num grupo chamado Convergência Cultural. E este grupo era o grupo que estava escrevendo, ajudando a escrever a lei. Então, eu fiquei observando essa escritura e o nível de discussão era um nível bastante alto. Eu fiquei ali meio quietinha, mas olhando e falei, bom, eu vou pelo menos usar o fato de eu estar aqui para fazer perguntas e ir jogando isso, divulgando para os grupos. E aí, quando a lei, enfim, foi votada, nós, no movimento Artigo 5º, e até a pedido deles, como uma ideia do Convergência Cultural, né, que eles já tinham um canal chamado Emergência Cultural, e tinha os Diálogos Nacionais, eles sugeriram que as pessoas fizessem comitês Aldir Blanc, que era a mesma ideia dos comitês do Betinho, né? E eu também fiz parte do movimento do Betinho, né? Eu tinha um comitê de cidadania aqui, e eu lembro bem das regras, né, do comitê do Betinho, que eram reuniões curtas, com hora para começar e hora para terminar. Tinha uma série de coisas que faziam esses comitês andarem. Então, essa experiência eu já tinha, e aí a gente montou um comitê Aldir Blanc com um núcleozinho que mais ou menos aquelas mesmas pessoas, né? A Moniquinha Simões, o Celso Cury, Guilherme Marques, a Magda Pucci, reproduzindo, por isso que eu falo da importância da Semana de Arte contra a Barbárie, porque ali a gente se conheceu e trabalhou junto. Então, quando a gente montou esse comitê de busca ativa, com a Ângela Barros também,
a gente já se conhecia e sabia como a gente trabalhava. A Agnes Zuliani. Eu queria só puxar ainda um pouquinho na primeira razão, né, do movimento Artigo 5º, né, que é a questão da censura. E aí eu vi uma entrevista sua, você dizendo da diferença entre o que é a censura promovida pelo Estado, né, ou pelo governo, e que essa sim leva o nome de censura. Qual é a diferença entre censuras outras que não são censura? Isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né, com o tempo, porque existem alguns outros movimentos, observatório de censura, tem outros movimentos que foram se aprofundando e teve um guia prático sobre a censura para explicar o que era censura e o que não era censura. E a censura é sempre aquilo que vem do Estado. Ou seja, quando a Rede Globo não coloca uma informação, isso não é considerado censura, é considerado editoria. Claro que isso é questionável, mas assim, classicamente, digamos assim, quando o Estado usa o seu peso para impedir uma informação, então isso é censura. A falta da transparência, por exemplo, né? Você dificultar a lei de transparência. O que o governo Bolsonaro começou a fazer foi isso, ele foi usando os CCBBs, a Caixa Cultural, né? E ele foi usando o seu aparato, a SECOM, para impedir que alguns conteúdos chegassem ao público, né? E a primeira coisa mais forte que eles fizeram foi com relação aos editais de cinema trans, né? Quando eles impediram esse edital, até o ministro, que eu acho que é José Henrique o nome dele, o primeiro-ministro do Bolsonaro, ele não aceitou isso, né? O que eles estavam fazendo, porque o Bolsonaro, ele citou a Bruna Surfistinha, ele fez uma live dizendo isso, que ele não ia dar dinheiro se a pessoa quisesse fazer isso, e ele citava jocosamente o nome das obras que tinham recebido. Parece que eles iam até já estavam combinados de mostrar a obra num festival em Londres, etc. E aí ele impede que esses editais sejam pagos. O ministro da época, ele vai até a Casa Civil e fala, não pode fazer isso, esses projetos, o dinheiro foi já até para o banco, a parcela de administração do banco já foi pega, isso já está em andamento, isso pode dar um crime de responsabilidade e tal. E aí, como não teve negociação, ele pediu demissão. Bolsonaro, como sempre faz, invertendo, ele fingiu que ele foi demitido, mas isso não é verdade. Ele levou uma documentação num seminário promovido lá pela Comissão de Cultura, que chamou, inclusive, seminário Movimento Artigo 5º, né? Promovido lá pela Benedita. Então, depois, a gente já tinha até feito a organização do censurômetro, e depois é que a gente começou a separar. Ou seja, se um shopping center, que teve esse caso em BH, ele pegou uma obra que era uma obra de um artista gay, e ele cortou essa obra, então isso não é considerado censura, porque não foi feito pelo Estado. Então, aí a gente separou esses números para a gente fazer o levantamento só do que era realmente do Estado. E, portanto, quando você tem a sociedade pressionando aquela exposição queer, por exemplo, né, como teve o caso envolvendo o Santander, etc., então isso não é considerado censura, porém, a gente não pode simplesmente não citar isso, porque isso significa que a sociedade, já há um caldo de censura na sociedade, e isso é muito perigoso, né? Para abrir as portas para o fascismo, para a extrema-direita e etc. Né? Então, nós não computávamos mais esses casos da sociedade civil, porém, a gente deixava claro que eles existiam, né? E depois, inclusive, houve uma denúncia para o Comitê dos Direitos Humanos da OEA, feita em cima de várias questões que envolviam censura, incluindo a cultura, e aí eles usaram esse nosso censurômetro, usaram algumas de nossas informações. A gente já estava na Semana de Arte contra a Barbárie, então a gente mais
subsidiou, tinha um monte de gente que fez isso, viajou para fazer essa defesa e tal, e depois agora eles já entraram com uma outra representação que também foi aceita, e mesmo a gente sabendo que a OEA é um braço americano sem disfarce, eles nem disfarçam mais isso, mas é muito importante ter sido aceito, porque não é fácil se aceitar uma denúncia, né? Então, é uma segunda representação contra o Estado brasileiro, eles responderam lá de um jeito muito, não, que não tem e tal, mas a própria Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi conseguida através de uma representação à OEA que obrigou o Estado brasileiro a tomar uma atitude, né? Então, acho que o mundo ele vai chegar em outros patamares e essas coisas todas que estão sendo feitas hoje, a conta será cobrada em algum momento. A gente está esperando esse momento chegar. Essas coisas estão na nossa Constituição e eu acho que agora o Trump perdendo, eu acho que essa extrema-direita perde um pouco de força também. Não tenho nenhuma ilusão, porque eu acho que todos os golpes na América Latina aconteceram durante o governo Obama, né? Eles trabalham com guerras, eles trabalham com interesses muito claros. O Assange ou o Snowden, eles sabem muito bem o que eles passaram por denunciar determinadas espionagens e etc. Mas eu acho que é um alento, né? O Trump não ganhar, e isso, pelo menos, faz com que essa guerra geopolítica que acontece entre Estados Unidos e China, que vai continuar, evidentemente, mas eu acho que, pelo menos, eles dão um verniz mais civilizado. Eu acho que esse verniz nos ajuda de alguma forma, né? O que acontece no governo Bolsonaro, no governo Trump, etc., reverbera também como autorização a um setor da população a ser ativamente intolerante, violento, etc. Apesar de não poder ser classificado como censura, a gente também tem vivido no país muitos ataques por parte da sociedade civil. O próprio Queer Museum também teve foi uma questão da instituição que estava abrigando, mas teve uma pressão popular muito grande, né, de setores reacionários, né? Isso tem sido crescente no Brasil. Você acha que isso é uma coisa que faz parte de uma característica conservadora ou isso é um movimento que nós estamos vivendo? É um conservadorismo permanente do Brasil? O Brasil é um país conservador, censor? Eu acho que a gente se surpreendeu muito, né? A internet, ela abriu uns canais inesperados, digamos assim. As pessoas que teriam vergonha de verbalizar determinadas coisas passaram a não ter mais essa vergonha. E instituições sólidas também, como o Mackenzie, por exemplo, o Mackenzie chegou a fazer uma carta formal ameaçando o Santander de que eles tirariam as contas. Quer dizer, imagina a Universidade Mackenzie, que é uma conta razoável para um banco, né? Ameaçar formalmente de que, se eles não tomassem uma atitude, eles retirariam a conta do banco. A gente sabe que São Paulo é um estado mais conservador, né? Isso não é um segredo para ninguém, mas o Mackenzie assumir isso, né? O Mackenzie que teve, ainda quando você tinha lá o CCC, a briga na Maria Antônia, com a Faculdade de Filosofia da USP, você retroceder no tempo, né? Enquanto estava na boca do Bolsonaro, tanto os parlamentares quanto o Supremo não agiram, né? Porque alguém falar em nome do Ustra numa votação, aquilo é falta de decoro e isso tinha que ser cortado. Então, ele ficou ali 28 anos vivendo ali naquele ostracismo, falando o que falava para Maria do Rosário. E mesmo quando ele colocou a bomba no próprio exército, eles aposentaram e deixaram para lá. Então, ele chegar nesse ponto e você ter seguidores, admiradores, né? O nível do empresariado brasileiro, você tinha um nível de direita quando você tinha Antônio Hermílio de Moraes. Quer dizer, é assustador o velho da van ter voz. Então, realmente, eu acho que assim, é pior que a direita. Quando
eles tinham uma social-democracia e perderam esse lugar da social-democracia para a esquerda, eles foram se deslocando para a direita. E aí, quando incensaram aqueles movimentos como o MBL, que foram para a rua e etc., etc., chegou num ponto que o Aécio e o Serra foram para a Paulista e foram expulsos. Então, ali eles perderam a mão. E quando o Alckmin foi dar entrevista para o Jornal Nacional, e que o Bonner, fazendo aquela linha serei agressivo com todos, diz a lenda que quando terminou, o Alckmin falou, vocês acabaram de eleger Bolsonaro. E que ficou uma saia justíssima na Globo, porque aí ele, saindo do Jornal Nacional, ele foi pro fazer o Jornal das 10, foi com a cara fechada, eles tentando tal, e ele repetiu a mesma coisa, vocês acabaram de eleger Bolsonaro. E a gente sabe que a Globo não usou sua força para desmanchar a figura do Bolsonaro. Eles achavam que o Bolsonaro ia fazer a mesma coisa que fez durante a campanha. Ia ficar quietinho, eles iam manipular o Bolsonaro, porque ele era uma pessoa do baixo clero, digamos assim, só que eles não esperavam que a loucura chegasse nesse nível. E ele tinha, de toda forma, o respaldo da extrema-direita americana. O que o Trump falava lá, cloroquina aqui, cloroquina aqui. Quer dizer, então era uma cópia absoluta. Quando ele colocou o Ernesto Araújo, eu achei que Ernesto Araújo não sobreviveria a 2 meses. E está aí até hoje. Quer dizer, é uma vergonha para o Itamaraty, né? Porque se a intenção é desmontar, e você vê, durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Então, para eles, quer dizer, esse mercado internacional, né, financeiro, para eles tanto faz. É o capitalismo do caos. E aí, então, quando eles perdem a mão, lá já desde o Brexit, né, e perdem a mão para a extrema-direita, eu acho que foi muito surpreendente. E o Trump, mesmo derrotado, ele deveria ser derrotado fragorosamente, e não, ficou ali. Então, voltando à sua pergunta, a gente é conservador, sempre foi? Eu acho que tinha uma sociedade conservadora envergonhada, digamos assim, que não tinha voz, etc. E quando isso se verbaliza, você ouve absurdos. O que virou a Rádio Jovem Pan de São Paulo? É uma rádio fascista. Tanto que agora é tão gritante que eles mandaram esse Constantino aí embora. Mas eles já reproduziram esse tipo de fala várias vezes. Várias vezes. Então é um bom sinal mandarem ele embora, porque significa que começaram a ter vergonha. Porque não é possível o que está acontecendo. Né? E esse discurso do marxismo cultural e etc. Então, quando eles... O que falaram das universidades? O que foi o suicídio do reitor em Santa Catarina? Quer dizer, esse tipo de pressão, essas coisas que aconteceram, né? Um segurança da vigília, Lula livre, ele foi baleado no pescoço. A caravana do Lula, os ônibus foram baleados. E a grande imprensa não tocou neste assunto. Isso não é censura. Não, isso não é censura. Isso é um desrespeito com a sociedade. Né? É não dar para a sociedade o mínimo de informação, e a gente chegou numa visão única. Né? Porque a gente que é mais velhinho, né? Que tem os cabelinhos brancos, a gente era de uma época em que você assistia um debate e você tinha as posições antagônicas, conversando, debatendo. Não tem problema nenhum uma pessoa ter uma visão oposta à minha. E aí os debates foram caminhando para uma visão única. Quer dizer, a reforma da Previdência era só uma visão única. A reforma trabalhista é uma visão única. E isto não é considerado censura, porque não é do Estado. Mas isso é uma violência à liberdade de expressão. O agronegócio também só é apresentado na mídia de um único ponto de vista.
sendo pop, e os movimentos pela terra são todos criminalizados. São concessões públicas, né? Isso no sentido de que deveria ter um marco regulatório, não é? Deveria ter uma regulamentação, como muitos países têm feito, e que aqui no Brasil não se fez ainda adequadamente uma regulamentação dos meios de comunicação. A Argentina fez uma regulamentação, na própria Grã-Bretanha se fez também regulamentações de mídia na Venezuela, né? Mas aqui não se faz, não se consegue combater, né? Por que você acha? É só poder econômico ou interessa de fato também a população que a imprensa tenha essa liberdade de ser partidária? Não, eu acho que a nossa elite é muito mesquinha mesmo, né? Como não existem mais essas fronteiras, né? Estou falando agora de uma elite financeira, não a elite intelectual, né? Mas como para essa elite financeira, essa questão dos juros, etc., eles não se importam, quer dizer, até os militares não são nacionalistas mais. Então, você pegando até a época dura do Brasil, você tinha uma direita nacionalista. E agora isso já não existe mais. Mesmo com o Google, a Amazon, a Facebook, tudo isso vai destruir, inclusive, a Rede Globo. Ela não tem mais muita chance, certo? Então, ela vai ser vítima da própria ganância e de não aceitar as regulamentações que existem em qualquer país civilizado. Você não pode ter essa propriedade cruzada, TV, rádio e jornal. Então, você fica com um pensamento único. Eles foram descredibilizados pelo Bolsonaro. Então, ele fala mal da Rede Globo. Com o WhatsApp, o Facebook, tudo isso, ninguém mais acredita. Então, mesmo quando eles resolviam falar alguma coisa, a população mais humilde não entendeu nada e acreditou aqui em São Paulo no kit gay, né? E nesse tipo de coisa que é mirabolante. Se a gente conta isso, é quase como se a gente vivesse uma ficção, né? Tem uma pesquisadora, eu não vou me lembrar o nome dela, mas que ela faz uma pesquisa sobre o pensamento conservador, e aí ela fala que isso é algo muito arraigado na sociedade, etc., que isso aflorou, mas eu tenho essa percepção, eu acho que só depois que tudo passar é que a gente vai conseguir entender melhor esse fenômeno, mas eu acho que, assim, essa força desse dinheiro internacional, porque, na minha visão, o capitalismo, ele chegou num ponto em que ele não se sustentaria mais, certo? E aí, então, com essa luta geopolítica de China, que em poucos anos pode ultrapassar um império que está em decadência, porque eles também acharam, o próprio Trump se elegeu porque eles ficaram com cidades fantasmas. Então, eles virou o Brasil uma grande fazenda para dar alimentos, a China, a grande indústria, e os Estados Unidos, o consumidor, o shopping center. O que eles não esperavam é que isso trouxesse um desemprego enorme, e aí essa fala simples dele para os brancos mais velhos, que perderam seus empregos e etc., aí não, a América para os americanos, etc., etc., etc. Só que, assim, quem se sustentou como indústria foi a Alemanha. A Alemanha que ficou firme. O resto, todo mundo desintegrou. O Brasil já não ia lá muito bem com as suas questões de indústria, sempre viveu de commodities, né, da matéria-prima, mas a matéria-prima não sustentava muito bem. E aí, quando entra essa crise toda, lá de 2008, e ela não é resolvida, a crise de 2008 financeira não foi resolvida. E aí, no bojo dessa crise, eles recrudescem, né? E aí eles abrem um caminho para um possível fascismo, mas sempre não mais com os tanques nas ruas, né? Com a guerra híbrida, com a guerra semiótica, e aí entra com tudo isso, e claro que lá com Cambridge Analytica, com aquelas coisas todas, é que veio à tona como é que funcionava o Steve Bannon e como é que funcionava essa guerra toda.
E aí é que entra a arte. Eu acho que quando a gente que trabalha com comunicação, a gente começa a perceber essas coisas, a questão semiótica e etc., e eles vão com toda a força em cima da universidade, em cima da arte, com razão, porque eles sabem que nós somos resistência. Então, eu acho que a gente, passando a se organizar, nós teremos uma força maior do que a gente imagina, certo? Então, eu acho que nessa Lei Aldir Blanc, essa reunião praticamente unânime da sociedade votando por essa lei, eu acho que isso trará desdobramentos muito maiores do que a gente imagina, porque a nossa tendência sempre é achar que, mas eu acho que na hora que a coisa pega, acho que a gente se une e a gente pode fazer a diferença, sim. Não é uma questão retórica, sabe? E para que as pessoas voltem para um patamar de, de, de entendimento do que é aceitável e do que é barbárie, né? Do que é civilização e do que é selvageria, né? Porque do jeito que a gente está, sabe, a coisa fica difícil de caminhar para uma coisa, para uma esperança que a gente sempre tem que ter, né? Então, acho que o artista, ele trabalha com a utopia, com a alegria, e o Brasil tem uma relação com a arte muito forte, né? A música é a alma do brasileiro, a alegria. E agora todo mundo fechado nas suas casas, e mesmo com esse governo indo contra, né? Atrapalhando e estimulando as aglomerações. Acho que tem vários erros, inclusive da esquerda. Acho que a esquerda não tinha que estar nas ruas fazendo campanha, né? A gente reclamou que ele era um genocida porque fazia aglomerações, agora a esquerda também faz aglomerações. Então, acho que é um momento de confusão para todo mundo, né? Porém, eu acho que os artistas podem ajudar, né? Por ali a sua... Tinha uma coisa que o Betinho falava, ele falava sobre a parábola do beija-flor, né? Que estava pegando fogo na floresta, aí o beija-flor ia até o rio, pegava água no bico e ia até a floresta, jogava a gotinha dele e voltava para o rio, e todos os animais correndo. Aí o leão falou: beija-flor, você está louco? Você não vai adiantar nada essa sua gotinha nesse incêndio. E o beija-flor respondeu: estou fazendo a minha parte. E eu acho que a classe artística está fazendo a sua parte, né? Que seja uma gota, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está denunciando, a gente está se organizando, e quando a gente se organiza, e agora sem fronteiras, porque a gente pode falar e a gente já tinha esses recursos, mas a gente não usava esses recursos no nosso cotidiano, né? De conversar e fazer reuniões, etc. Então, acho que agora a gente tem uma outra consciência da importância da nossa luta e do nosso enfrentamento para que esse conservadorismo não nos leve a retroceder em conquistas muito importantes que a gente já tinha realizado num período mais recente. Só que, evidentemente, ali só quando a história toda que começou até com Fernando Henrique tentando, passou por Lula, e aquela Comissão da Verdade conseguiu se constituir mesmo com a Dilma, acho que os militares não engoliram nunca isso, e estão aí dando um respaldo para o Bolsonaro, mas a gente precisa ficar esperto para a gente conseguir a mesma coisa que o povo americano conseguiu, que é que ele não se reeleja, porque ele tem a máquina na mão, e isso faz muita diferença para uma reeleição. A gente está aqui com uma convidada. Eu queria chamar também a Mary Ellen Alentejo. É muito forte, né? Não tem como não ficar impactada com tudo isso que está acontecendo. Eu trabalho no teatro de rua já há alguns anos, e a sua fala sobre esse movimento do artigo 5º ter saído para a rua para furar uma bolha, isso é um sentimento que
estou no teatro de rua por isso também, eu fiquei pensando assim, em duas situações, né? Uma é essa questão da pandemia, que arte que a gente vai oferecer para as pessoas no pós-pandemia, quando hoje se a gente parar para pensar, os espaços abertos são os mais salubres, então não é nem só por uma questão política, o teatro, a rua se coloca como um lugar também até mais salubre de retomada cultural, e a outra, o espaço da rua como um espaço mais contundente na disputa de narrativas, né? Porque a ditadura, né, a censura, ela não vem só de cima para baixo, ela começa a fermentar embaixo na sociedade civil. Então, eu acho que tem muita coisa de um medo que é imposto a essa sociedade, né, às pessoas comuns, e esse medo gera esse pânico de certas situações que elas não conhecem. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, como foi a experiência de vocês irem para a rua para tentar furar essa bolha e tentar disputar essa narrativa, né? Porque hoje a gente vive uma disputa de narrativas. Eles vão falar as mentiras deles, com as estratégias deles, e a gente vai falar as nossas verdades com as nossas estratégias utópicas e sensoriais e afetivas. A gente tem uma linguagem para isso. Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho mais sobre como foi essa ida para a rua e se isso pode, de fato, virar uma prática dos artistas, de entender que a rua hoje pode ser um espaço de disputa de narrativas. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, e esse ponto foi o que nos norteou na Semana de Arte contra a Barbárie. Essa Semana de Arte ela foi muito pensada, e como eu disse, como o Hugo ofereceu o palco, quer dizer, imagina você ter a possibilidade de fazer uma coisa no palco do Teatro Municipal de São Paulo, na semana de 22, né? Seria muito emocionante, realmente. Mas a gente percebeu que seria mais importante para a gente do que para a ação efetivamente feita, né? E a gente falou, não, vamos nos manter na rua, porque a rua vai ser um local importante, isso era pré-pandemia, né? Foi antes da pandemia, e a rua vai nos manter com essa conexão com o povo que a gente perdeu. E a gente sabe disso, né? A esquerda perdeu esta conexão. Eu, como ativista, como militante, eu sou da rua, né? Quando eu vou fazer campanha e tal, eu faço minha campanha toda na rua. Assim, o meu lugar preferencial é assim, é a fila do remédio do Hospital das Clínicas, porque as pessoas ficam horas na fila, ficam paradas. E quando você está fazendo na Avenida Paulista, todo mundo em São Paulo anda correndo para você conseguir que a pessoa pare 2 minutos para você. Já lá na fila, você pode conversar 30 minutos com alguém, é uma maravilha. Então, eu sou da rua, eu sou acostumada a conversar com as pessoas e acho que a gente aprende na rua, porque a rua é a vida, né? Então, os meus 2 lugares preferenciais para fazer campanha era a fila do HC e a 25 de março, onde tem aquele monte de gente, mas tem o camelô parado e etc. E você toma um choque de realidade, porque se você fica só na sua bolha, parece que é um outro mundo, outro planeta. Quando você conversa com a população, aí você cai bem na real e vê o que acontece, porque vê as pessoas, se as pessoas estão desanimadas. Na fila do Hospital das Clínicas, durante o governo do Temer, por exemplo, eu fiquei muito impactada, porque eu peguei 4 pessoas transplantadas de rim que tinham perdido o seu benefício. O Temer estava cortando os benefícios dos transplantados de rim. Tinha um caminhoneiro de 60 anos de idade, ele me mostrava toda a documentação dele, documentação do Hospital das Clínicas, mostrando o transplante, mostrando isso, mostrando aquilo. Ele falou, eu perdi o benefício, quem vai dar emprego? Ele falou, eu não tenho nem condições de trabalhar. E além dele, que era de 60 anos, eu peguei um outro rapaz de 26 que disse que não ia votar em ninguém. Não vou votar em ninguém. Eu falava, não, mas você não pode perder a esperança. Não, mas eu perdi meu benefício. Eu falei, mas você ainda é jovem. Ele falou, e quem vai dar emprego para quem faz hemodiálise 2 vezes por semana?
Então, aquilo é tão chocante que você fala, nossa, entendeu? A conversa aqui é outra. Quando nós fizemos lá o nosso movimento, o fato da gente ir para a rua, você entra em contato com uma população que às vezes não reage porque simplesmente não tem a força para reagir, porque ela está com preocupações de subsistência básica, né? Então, eu acho que a arte, e nesse momento, se a gente tiver que fazer essa transição indo para a rua, nós vamos aprender muito na rua. A rua ensina, o povo ensina. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer com a nossa profissão. Nós vamos ter que mudar as nossas práticas. Coisas que pessoas que só trabalhavam num palco italiano vão ter que ir para a rua. Gente que não gosta do vídeo vai ter que fazer vídeo. Nós vamos encontrar outros formatos, porque a gente precisa da arte para viver, né? Não existe um país que não tenha o cinema, que não tenha o teatro, que não tenha a música, que não tenha a dança, que não tenha o circo, para traduzir a alma desse povo. E acho que esse contra-ataque que nós vamos realizar vai vir desse caldo, desse período de emergência e dessa união que todos nós estamos tendo nesse momento, porque mesmo distanciados, agora para ninguém soltar a mão de ninguém mesmo, né? A gente precisa ajudar o outro. A gente não tem ainda a dimensão da importância do que a gente está vivendo nesse momento, e tanto nas redes quanto nas ruas, eu acho que a gente vai reconquistar o povo brasileiro para uma visão mais progressista e mais avançada, né? De uma sociedade que busca a democracia. Não tem problema, a gente não precisa concordar em tudo, mas a gente precisa se ouvir e chegar em alguns pontos em comum, e acho que a gente tem que formar aí a nossa bancada da cultura, que do mesmo jeito que se conseguiu a votação do Fundeb, a gente não pode deixar que exista só a bancada da Bíblia, a bancada da bala e a bancada do boi. A gente tem que ter a bancada da educação, a bancada da ciência e a bancada da cultura. E aí, a gente conseguindo isso, a gente vai conseguir construir um país melhor, mais democrático e mais plural. A situação contemporânea revela uma produção acelerada e artificial de necessidades. Uma incorporação limitada de modos de vida ditos racionais. Uma produção ilimitada de carência e escassez. Não há bastante para todo mundo. Viver na esfera do consumo é como querer subir uma escada rolante no sentido da descida. Cada dia é dia de uma nova escassez. O exame do papel atual dos pobres na produção do presente e do futuro exige, em primeiro lugar, distinguir entre pobreza e miséria. A miséria acaba por ser a privação total, com aniquilamento ou quase da pessoa. A pobreza é uma situação de carência, mas também de luta. Um estado vivo de vida ativa em que a tomada de consciência é possível. Miseráveis são os que se confessam derrotados, mas os pobres não se entregam. Eles descobrem a cada dia formas inéditas de trabalho e de luta, enfrentam e buscam remédios para as suas dificuldades. A política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos, pobres e não pobres, e é alimentada pela simples necessidade de continuar existindo. A sociedade urbana pode escapar aos seus intérpretes nas faculdades ou aos seus vigias nas delegacias de polícia, mas não aos atores ativos do drama, sobretudo quando, para prosseguir vivendo, são obrigados a lutar todos os dias. Regina, muito obrigado. Queria te agradecer demais por esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho com o Artigo 5º, pela sua mobilização, pela sua atividade politicamente no Brasil, como artista e como cidadã. Que coisa inspiradora poder conversar com você.
Agradecer muito aí ao Cabaré dos Novos, ao Teatro Vila Velha, e agradecer a Mary pela pergunta. E a gente vai se esbarrar, com certeza, aí na luta pela democracia e pela liberdade de expressão. Obrigado a você também que está nos assistindo aqui pelo Vila Virtual, nosso canal no YouTube, o canal do Teatro Vila Velha. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe o Vila Velha nas redes sociais. Muito obrigado.